colapso do Império Romano no século V DC, o povo germânico conhecido como franco passou a habitar a região que hoje é o país da França. Toda a área foi praticamente abandonada, o que viu o surgimento de vários reinos tribais francos após algum tempo. Os reinos se uniram como um só sob a dinastia Merovingia e até se expandiram muito além de suas origens, perfurando por cerca de 300 anos o reino dos francos tornou-se muito grande e uma comunicação tornou-se impossível não governado pela dinastia carolíngia. O reino foi dividido em três, com a França Ocidental sendo a um em que vamos nos concentrar por causa era bem conhecido o rei neste início da história Carlos Magno, que se tornou rei dos francos em 768 e se tornou inquestionavelmente o homem mais poderoso da Europa em uma época em que no dia de Natal de 800 DC ele foi coroado imperador dos romanos após a morte de Carlos Magno. A dinastia carolíngia era fraca e finalmente chegou ao fim em 87 quando Rio Cafefe foi eleito pelos lordes da França como rei. Ele na verdade tinha muito pouco poder, sua autoridade mal se estendia além de Paris e braços oleosos, seu poder veio de eleitores influentes, os vangloriou na posse e mais importantemente, o clero. Em 1066 os normandos invadiram a Inglaterra, o que resultou em conflitos intermitentes lutando entre a França e a Inglaterra, iniciando uma rivalidade que duraria séculos, eventualmente culminando na Guerra dos 100 Anos. E eles também desempenharam um papel importante nas cruzadas para recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano, que foi inicialmente muito bem sucedido e agora um fracasso horrível depois da morte de Carlos IV. O trono da França foi limpo tanto por Filipe de Valois quanto por Anúncio com o terceiro rei da Inglaterra. Depois de alguns desentendimentos, os franceses declararam estado de guerra em 1337. Os ingleses mostraram sua superioridade militar sobre a França, conquistando várias vitórias em batalha e mesmo capturando o rei francês em um ponto. Uma trégua foi assinada em 1360 quando Eduardo renunciou à sua reivindicação ao trono francês e a Inglaterra recebeu terras francesas substanciais que seriam quase totalmente recuperadas pela França no próximo meio século. Em 1393, nossa regência foi estabelecida para o rei francês Carlos, aceita que foi Quival governando devido à sua doença mental. Então a rainha governou em seu nome. Uma luta pelo poder entre Borgonha e fios de petróleo resultou em uma guerra civil quando João, o Destemido, assassinou Louis de Alliance em 1407 e a infame Batalha de Agincourt. Os borgonheses não fizeram nada para tentar parar os ingleses, que estavam mais uma vez derrotando pesadamente o francês John, o Destemido. Capturou Paris em 1418 e declarou-se a região de Charles Lamotte, mas John foi posteriormente assassinado por um amigo do rei em busca de vingança. Trono francês. Carlos, o sexo, e Henrique, a fé, morreram em 1422, a galinha com um mês de idade, com o sexo, foi coroada rei da França e Paris já havia sido coroada rei da Inglaterra, enquanto Carlos, o sétimo, foi coroado em Reims. A hostilidade recomeçou e os franceses. O moral foi impulsionado pelo surgimento de uma garota de 16 anos chamada Joana d'Arc, que alegou ter ouvido vozes de Deus para expulsar os ingleses da França. Os franceses realmente mudaram as coisas. Vou acabar vencendo a guerra. Infelizmente para a própria John, ela foi capturada pelos borgonheses e depois queimou o estado pelos ingleses. Borgonha fez as pazes com a França. A última grande batalha ocorreu em 1453 com uma vitória francesa decisiva, encerrando efetivamente a guerra e as reivindicações inglesas ao trono francês. Música. No final do século XV a França tinha um problema, um raio rival em rápido crescimento à sua porta, o austríaco Casa de Habsburgo. Através de vários gerentes políticos ao longo dos anos, começaram a cercar a França. Em 1477 com a morte de Carlos, o ousado, a última refeição, herdeiro da Borgonha, sua filha casou-se com o arquiduque da Áustria Maximiliano I, dando a Berg enormes quantidades de terra na fronteira francesa. Isso juntamente com o fato de que vários dos reis franceses reivindicaram várias partes da Itália, principalmente Nápoles e Milão, resultando em mais de 65 anos de guerras entre os franceses e os Habsburgos, em uma rivalidade que duraria séculos, quando Charles V se tornou sacro imperador romano em 1519, tendo se tornado rei da Espanha. Os franceses estavam completamente cercados por terras que eram diretamente ou indiretamente sob seu controle. Isso resultou em ainda mais guerras e SLE em geral.
Os pássaros domésticos cabeça de Kimura e a França continuariam a ser cercados durante esse período foi quando a França experimentou aquela idade de ouro de nossa cultura conhecida como Renascimento e foi também quando a França começou para explorar o Novo Mundo no século XVI. A Reforma Protestante fez com que muitos países da Europa voltassem as costas aos ensinamentos da Igreja Católica e do Papa. Embora a França permanecesse principalmente católica, protestantes constituíram uma minoria substancial, causando tensões onde ela acabou levando a uma guerra civil total. As tensões começaram com uma perseguição aos protestantes franceses, também conhecidos como huinosos, sob o reinado de Francisco I. Meramente protestante era punível com prisão ou mesmo execução. A guerra estourou em 1562 quando Francisco de DS que governou brevemente a França como regente. O jovem Francis II massacrou 60 huguenotes. Francis o próprio foi assassinado no ano seguinte. Após um breve período de paz inquieta, o nariz Hugo traçou um plano para capturar o rei e a rainha mãe, mas quando isso falhou, eles massacraram 24 padres e monges católicos, iniciando a guerra civil novamente, tentando aliviar as tensões. Carlos IX arranjou o casamento de sua irmã do protestante Henrique de Navarra. Menos encantou os protestantes, mas horrorizou os católicos. O rei ordenou a morte de alguns dos líderes de Una, mas saiu do controle e se transformou em um massacre em 3D de cerca de 30.000 heróis. O massacre foi organizado pelos facínoras e foi Valei, suspeito de ter sido auxiliado pela rainha-mãe Charleston Ames, morreu em 1570 por fazer de Henrique o terceiro rei, com a morte de seu irmão mais novo, Francisco, e a luta contra os nobres de Galinha em seus 30 anos e ainda produzir um herdeiro próximo e o comprimento do trono tornou-se inacreditavelmente. Os reis nomearam o primo e também cunhado Henrique de Navarra. Neste período da guerra é que algumas coisas são justas para nós. A guerra de 3 Henry o III Henry de Kimono e Henry de Navarra. King mandou assassinar Henry de Case e fugiu de Paris odiando, mas ele próprio foi assassinado por uma faca no abdômen. Como ele estava morrendo, ele instruiu seus oficiais superiores a serem leais a Henrique de Navarra, que se tornou o rei Henrique IV e se converteu ao catolicismo, afirmando que Paris vale uma missa. O rei aprovou o Edito de Nantes, que concedeu algum aumento aos huguenotes, o que não agradou a Sade e as tensões permaneceram altas. Henri IV foi assassinado em 1610. Antes sua morte, a colonização do Novo Mundo começou sob seu governo e continuou por várias décadas depois. A Guerra dos 30 Anos começou entre vários estados protestantes e católicos do Sacro Império Romano e foi principalmente uma guerra religiosa, mas depois escalou a luta pelo poder em todo o continente, tornando-se menos sobre religião e mais sobre política. França, embora uma nação católica saciada com os protestantes, a razão para isso a Casa Burques, contrariando seu rival de longa data, foi mais importante. A Guerra dos 30 Anos foi uma das guerras mais destrutivas que a Europa já viu, com aproximadamente 8 milhões de mortes, e o resultado da guerra foi inconclusivo. A Paz de Westfália concedeu algum território à França. A Suíça tornou-se independente do Império e a independência da República Holandesa foi reconhecida mais do que apenas uma mudança territorial. Embora a Guerra dos 30 Anos tenha sido um verdadeiro ponto de viragem na história europeia, tanto em termos religiosos como políticos, pôs fim à violência da Reforma Protestante. De forma mais geral, foi o início da liberdade de religião. Politicamente, foi sem dúvida a Primeira Guerra que realmente destacou a importância do equilíbrio de poder, a necessidade de garantir que uma nação não se torne muito poderoso para dominar todos os outros. Depois de 23 anos de casamento e nascimento forçado, a rainha da França finalmente deu à luz o futuro rei da nação, Luís XIV, que escreveu a França por 72 anos, o monarca reinante mais longo da história europeia. Esse feito impressionante foi realizado pelo fato de seu pai ter morrido poucos anos depois de seu nascimento como rei da França, com apenas 4 anos de idade. Durante sua minoria, o país foi governado por sua mãe Ana da Áustria e o cardeal Mazarin, o ministro-chefe do país. Em 1648, Paris se levantou e se revoltou porque o país estava cansado de ser governado por um espanhol e um italiano, bem como aumento de impostos para pagar a dívida de várias décadas de guerra. A revolta foi reprimida e realmente não conseguiu muito. No entanto, teve um grande impacto em um rei Louis de 10 anos de idade. Ele jurou ser um rei que nunca se revoltaria contra Louis. O 14º ficou conhecido por ser um monarca absoluto e foi o rei mais poderoso de toda a história francesa.
Ele é frequentemente citado como tendo dito L'État Simois eu sou o Estado Louis XIV era um católico devoto e acreditava em sua política de um rei, uma lei, uma fé e, para esse fim, revogou o Edito de Nantes emitido por seu avô Henri IV causando um êxodo em massa de mais de 400 mil huguenotes e grandes problemas econômicos. Louis XIV esteve envolvido em várias guerras durante seu longo reinado que expandiram as fronteiras da França até a extensão quase moderna primeiro a uma guerra contra a Espanha depois contra os holandeses uma guerra contra basicamente toda a Europa e o mais importante de toda a guerra da sucessão espanhola o rei espanhol morreu em 1700 sem ouvidos para sucedê-lo, provavelmente devido a várias gerações de endogamia. De qualquer maneira, ele deixou em seu poço todo o Império Espanhol para Filipe de Anjou, neto de Luís XIV. Ter uma monarquia judaica da França e da Espanha perturbaria seriamente o equilíbrio de poder, então a Grande Aliança formaram-se contra a França na Guerra dos 9 Anos e se reagruparam em apoio a seus candidatos ao trono espanhol. O arquiduque da Áustria Charles da Casa Buckingham agora, apesar dos petróleos serem severamente declarados contra eles e uma onda de pesadas derrotas no início da França, na verdade conseguiu se manter e depois de quase uma década de combates de guerra basicamente chegou a um impasse em 1711 a situação mudou completamente o Sacro Imperador Romano José I morreu inesperadamente de varíola aos 32 anos e o arquiduque Carlos tornou-se o novo Sacro Imperador Romano a Grã-Bretanha imediatamente desistiu da guerra contra a França por toda a razão pela qual eles estavam lutando contra a França foi evitar que um monarca se tornasse muito forte e perturbasse o equilíbrio de poder, mas nunca os Habsburgos tiveram o potencial de se tornar ainda mais poderosos do que a França jamais poderia ter sido. Negociações tiveram que ser feitas. Um acordo foi feito onde Filipe se tornaria rei da Espanha, mas teria que renunciar sua reivindicação ao trono da França para si mesmo e seus ancestrais. Um ano após o fim da guerra, Luís XIV morreu aos 76 anos e tendo sobrevivido a seu filho neto e até mesmo seu primeiro bisneto foi sucedido por seu segundo bisneto. Luís XV agora isso já não tinha um monarca de burguesia, eles procuravam retomar as terras que eles haviam perdido e o Tratado de Utrecht e a França realmente se uniram a uma aliança contra a Espanha sob o fracasso do monarca Bourbon. Os espanhóis foram derrotados de forma decisiva. A Espanha não era mais a grande potência que já foi mais uma sucessão de guerra estourou melhor. O objetivo na Polônia embora muito pouco a falsificação realmente ocorreu na Polônia foi travada principalmente entre a França e a Áustria e os respectivos aliados. O morcego austríaco Augusto III assumiu o trono. Mas o francês Stanislav foi feito duque de Lorraine que seria herdado pela França em sua morte. A França mais uma vez foi em guerra com a Áustria, a permanência dos próprios austríacos teve uma crise de sucessão. Carlos, o cofre, foi o último herdeiro masculino da casa de Habsburgo a garantir a herança de suas terras. Eles aprovaram a sanção pragmática em 1713, permitindo que suas filhas herdassem suas vastas posses. Embora a maioria inicialmente tenha aceitado isso quando Maria Teresa ascendeu ao trono em 1740 uma guerra se seguiu entre todas as principais potências europeias. Os franceses lideraram a aliança contra Maria em favor do novo Sacro Imperador Romano. Carlos VII, príncipe eleitor da Baviera. Após 7 anos de guerra, Maria defendeu com sucesso sua herança de Casa Berg. Falando de guerras que duraram 7 anos, lá também foi a Guerra dos 7 Anos em 1756, rival de longa data da Áustria. Era na verdade aliada da França, enquanto os britânicos e prussianos se aliavam. A Guerra dos 7 Anos foi verdadeiramente global. A guerra foi descrita por alguns como a Guerra Mundial Zero, embora algumas pequenas escaramuças tenham acontecido na América do Norte entre as colônias francesas e britânicas. A guerra realmente decolou entre a Áustria e a Prússia sobre a Silésia. Infelizmente para os franceses a guerra foi perdida e a Grã-Bretanha começa um poder colonial superior, pois a França foi forçada a ceder a maioria das possessões coloniais para a Grã-Bretanha e a Espanha. Embora os britânicos ganharam a guerra que era financeiramente devastador para eles, o aumento dos impostos sobre os súditos coloniais logo se tornou um dos fatores que
levaram à Revolução Americana. Ansiosa por vingança contra a Grã-Bretanha, a França ficou mais do que feliz em ajudar. Durante séculos a França foi governada por um sistema político e social conhecido como Antigo Regime, em que o poder estava concentrado nos ricos e privilegiados. O povo estava dividido em 3 estados: o clero, a nobreza e todos os outros. Os 2 primeiros estados representavam cerca de 3% da população e tinham enormes isenções fiscais. Era o terceiro estado que pagava mais dos impostos, que os impostos deveriam ser aumentados devido a seu apoio da Revolução Americana. A era do Iluminismo fez com que muitas pessoas questionassem o direito do rei de governar, a influência e a política da Igreja e toda a natureza da estrutura hierárquica da sociedade francesa. Tentando resolver a crise financeira do país, o rei reuniu os Estados Gerais, ou o Conselho Consultivo de Kings, que não se reunia desde 1614, que consistia em representantes de todos os 3 estados, fez com que o terceiro estado saísse e formasse seu próprio governo, declarando-se a Assembleia Nacional e jurando não desistir até que a França tivesse uma constituição. Logo depois, rei demitido como ministro das Finanças Jacques Necker, que causou tumultos em Paris, e 3 dias depois a tomada da Bastilha em agosto de 1789 o feudalismo foi abolido e a Assembleia adotou a Declaração de Raça do Homem e do Cidadão. O rei, começando a temer por sua vida, tentou fugir do país, mas foi descoberto e capturado. Isso indignou o povo e uma petição para depor o rei foi organizada, mas as coisas saíram do controle e 50 pessoas foram mortas a tiros como os revolucionários. Mas não podem a divisão em várias facções. Áustria e Prússia juraram ajudar o rei invadindo a França se sua vida estivesse ameaçada. Então a França foi em frente e invadiu a Áustria. Porque não? Em 1792 a monarquia foi abolida e a França foi declarada uma república. O rei Louis XVI foi considerado culpado de alta traição e foi executado na guilhotina. Foi quando as coisas pioraram, quando os revolucionários radicais, conhecidos como jacobinos, tomaram poder e começou a executar quase qualquer um em um período conhecido como terror, liderado pelo ironicamente nomeado Comitê de Segurança Pública, odiado por Maximilien Robespierre. Um processo de descolonização começou, até mesmo criando um novo calendário e novos dias da semana, levou a contra-revoluções e, eventualmente, no dia 9 de Thermidor ano, Robespierre foi o único por seu próprio povo e mais tarde ele próprio foi executado, terminando o reinado de terror. Fora da França, o exército francês estava realmente tendo grande sucesso, apesar de uma grande coalizão de nações lutando contra eles, em grande parte devido à liderança de um certo militar comandante conhecido como Napoleão Bonaparte. Napoleão passou a assumir o controle da França em um golpe de Estado, declarando-se o primeiro cônsul da França. A Revolução Francesa procurou impedir que um homem tivesse poder absoluto, mas ele efetivamente apenas golpeou um pelo outro. O governo de Napoleão na França foi uma ditadura militar em que ele foi rei. Quase 5 anos depois de tomar o poder, Napoleão assumiu o título imperial, sendo coroado imperador da França. Durante seu governo ele estava quase constantemente em guerra com a maior parte da Europa. Tem nada menos que 7 coalizões formadas contra ele, enquanto as várias monarquias da Europa lutavam para proteger o status quo. Napoleão foi inicialmente incrivelmente bem-sucedido e por muito tempo invicto na batalha. Ele se moveu pela Europa criando estados fantoches e instalando seus familiares como membros da realeza dos países que conquistou. Sua maior vitória foi na batalha de Austerlitz, que levou à dissolução do Sacro Império Romano, assegurando vitórias contra a Áustria, Prússia e a Rússia. A única ameaça real a Napoleão era a Grã-Bretanha. Uma invasão planejada das Ilhas Britânicas teve que ser cancelada depois que toda a frota francesa foi destruída no nebulizador de gargalhadas de Base. A França optou pela guerra econômica com a introdução do sistema continental, que proibiu os países europeus de negociar com os britânicos. Em 1812 Napoleão invadiu a Rússia por si recusar a aderir ao bloqueio ao comércio com a Grã-Bretanha. Acabou sendo um erro fatal, pois Napoleão perdeu 500 mil de homens na campanha brutal incentivada por seu derrotar os países da Europa, mais uma vez estrangeiros, a coalizão contra eles, e derrotou decisivamente o exército francês na Batalha de Leipzig, levando à rendição de Napoleão. A monarquia foi restaurada com Luís XVIII sendo coroado rei e Napoleão foi exilado para a terra de Elba. No entanto, ele conseguiu escapar menos de um ano depois. Ganhou apoio em Paris, derrubou a monarquia e levantou um exército, mas a coalizão se formou contra ele e ele foi derrotado em Waterloo pela Grã-Bretanha e Prússia. Napoleão abdicou pela segunda vez e foi exilado para cada vez mais Ilha Sainte Helena.
onde morreu aos 51 anos. Após décadas de agitação, a França mais uma vez teve uma monarquia, mas a Revolução Francesa e Napoleão teve um impacto tão profundo não apenas na França, mas na Europa como um todo. Em 1815, as monarquias da Europa se reuniram em Viena para restaurar as fronteiras pré-revolução como base liquide. A França permaneceria uma grande potência. A França logo teve outra revolução quando o povo foi novamente seque de ser governado pela monarquia absoluta de Carlos X. O rei foi derrubado e o que ficou conhecido como a Revolução de Julho, e ele foi substituído pelo cidadão rei Louis Philippe, um primo distante de Carlos X. Quase simultaneamente a França invadiu a Argélia, que se tornou uma parte incrivelmente importante do Império Colonial e dentro de algumas décadas governou grandes partes da África. Durante a monarquia de Julho havia uma atmosfera distinta de revolta e protesto no ar. Para proteger a monarquia, as reuniões políticas foram proibidas em 1848, coincidindo com muitas revoluções em toda a Europa. O rei foi forçado a abdicou e a França tornou-se novamente uma república. Louis Napoleão, o outro sobrinho de Napoleão, foi eleito presidente em 1851. Incapaz de concorrer à reeleição, ele organizou o golpe e declarou-se presidente vitalício. Em um raro acaso de integridade questionável, a França tornou-se brevemente um império novamente quando Napoleão III levou o imperial título em 1852. Napoleão III não era nada parecido com seu tio quando se tratava de guerra e diplomacia. Decisões e derrotas humilhantes culminaram em uma guerra com a Prússia em 1870 que acabou levando à unificação da Alemanha, que se tornou a potência dominante no continente. O segundo francês, o império entrou em colapso rapidamente. A França tornou-se uma república pela terceira vez desde a unificação. A Alemanha foi um grande rival da França. Para tentar isolá-los, a França assinou uma aliança com a Grã-Bretanha e a Rússia. O triplo sentido se juntou à Primeira Guerra Mundial em 1914, quando a Alemanha declarou guerra contra eles por mobilizar seu exército em apoio da Rússia, que mobilizou seu exército em apoio à Sérvia, que havia sido declarada a guerra pela Áustria. O plano da Alemanha era derrotar rapidamente os franceses e eles chegaram perto de Paris, mas as potências aliadas foram capazes de detê-los e a frente ocidental rapidamente tornou-se um impasse na Guerra de Trincheiras. Apesar de vencer na frente oriental contra a Rússia em 1917, as dezenas de milhares de reforços americanos tornaram-se demais para a Alemanha, que foi lentamente empurrada para trás, resultando em uma fábrica para os aliados. Com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, o marechal francês Ferdinand Foch disse que isso não é uma paz, é um armistício por 20 anos. Se ele soubesse o quão verdadeiras seriam suas palavras. Em 1939, a França declarou guerra à Alemanha nazista após a invasão de Hitler na Polônia. No entanto, eles inicialmente tomaram uma posse defensiva e, portanto, foram incapazes de impedir que a Polônia fosse conquistada. Como os nazistas contornaram as fortificações defensivas francesas conhecidas como Marginal Lane, simplesmente contornando-as via Bélgica, incapazes de lidar com as táticas alemãs de Blitzkrieg. Paris logo caiu e a maior parte da França estaria sob ocupação nazista pelos próximos 4 anos. O general Charles de Gaulle declarou ele mesmo chefe do governo no exílio em Londres, e quando o poder nazista começou a declinar, a resistência foi formada e Paris foi libertada em 1944. Quando os aliados finalmente venceram na década de 1950, a França iniciou o processo de descolonização, começando pela Líbia. Quando chegou à Argélia, embora as coisas fossem um pouco mais complicadas, a Argélia foi considerada parte integrante da República Francesa, e com a França indecisa sobre o que fazer, uma guerra pela independência começou em 1954. A crise na Argélia causou o colapso da Força Francesa República e Charles de Gaulle, que anteriormente renunciou à política, voltou e proclamou uma nova constituição. A Argélia ganhou oficialmente sua independência em 1962 com o estabelecimento de uma nova constituição. O francês muito público foi fundado o país que a França é hoje, então é por aí que vou deixar as coisas, porque, nas palavras do historiador John Julius, conhecimento, todos os livros de história devem ter uma clara parada definida no lugar, se eles não se arrastarem até se tornarem trabalhos sobre assuntos atuais. E para mim 1958 é onde eu decidi traçar a linha. Muito obrigado por assistir. Eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo, que é patrocinado por Audível. Fazendo minha pesquisa, último vídeo eu vi 3 livros de áudio e, em particular, gosto muito de Viver o Francês.
Revolução na Era de Napoleão, um período tão importante na história francesa que, infelizmente, só consegui arranhar a superfície neste vídeo. Você pode obter este audiolivro agora mesmo gratuitamente se inscrever para um teste gratuito de 30 dias em Audible. /maravilha porque ou gravação maravilha porque para 500 membros ganhe um crédito por mês para um audiolivro grátis. Rolagem de crédito para o próximo mês. Audiolivros podem ser trocados sem perguntas e eles são seus para manter mesmo se você cancelar sua assinatura. Então vá para audible.com/pergunte porque ou experimente pergunte porque os 500 para começar agora. Graças a Audible para patrocinando este vídeo e obrigado a cada um de vocês por assistir.